Outra decorrência desse princípio da presunção de inocência é, por exemplo, a necessidade que há de os processos serem sérios e conformes. Seriedade processual. O processo deve ser justo. Porquê? Porque é dirigido a um inocente. Portanto, o arguido é inocente até que haja uma sentença, ou seja, proferida a sentença condenatória por trânsito em julgado. Antes disso, ele é inocente. E todos os atos processuais que forem praticados devem ter isso em conta, em termos mais concretos. E essa posição de arguido, ela começa no início do processo e vai até o fim. Como sabem, não sei se já repararam, já não existe essa menção a réu no processo penal. Okay? Uma vez arguido até o fim do processo. Antigamente, dizia-se que na fase de instrução preparatória do processo é arguido. Embora, mesmo no Código de 29, não havia nenhum artigo que mencionasse isso. Não havia nenhum artigo que mencionasse isso. Mas era prático, quando fosse na fase judicial, era réu, e na fase de instrução preparatória do processo de crime, arguido. Hoje não. Hoje é arguido, começou arguido e termina arguido. Portanto, a posição de arguido é uma garantia. E vocês perguntaram-me, mas qual é a fase dentro da qual uma pessoa deve ser constituída arguido? O artigo 64 do Código de Processo Penal, 63 do Processo Penal, número 2, segundo a doutrina dominante, e diz o seguinte, esse artigo 63, número 2, assume imediata e automaticamente a posição processual de arguido a pessoa contra quem foi deduzida a acusação ou requerida instrução contraditória. Esta é a fase em que se deve constituir arguido no dizer da lei. Mas a doutrina também é clara quanto a isto. Se a gente perceber que a constituição de arguido confere imediatamente o estatuto de sujeito processual, se ela for feita antes, não há qualquer impedimento, como é óbvio. Aliás, o magistrado que faz isso está preocupado em garantir os direitos, liberdades e garantias dos arguidos. Portanto, nada impede que o arguido possa ser constituído antes da acusação ou antes do requerimento de pedido de instrução contraditória. E depois há aquelas fases em que é obrigatório que se constitua arguido. Okay? Os senhores podem ler o artigo 64 e está claro. Agora, eu queria fazer uma nota em relação ao artigo 65. O artigo 65 fala de outras formas. A epígrafe diz constituição de arguido oficiosamente e a requerimento do suspeito. Não sei se vocês já leram esse artigo. Eu queria partilhar convosco a minha apreciação sobre este artigo. Este artigo, na verdade, não é novo. Há um artigo correspondente a esse do Código de 29. Reflete a seguinte situação. É aquela situação em que uma pessoa está a ser ouvida em declarações. Uma pessoa que não foi constituída arguida. Está a ser ouvida em declarações. Portanto, não é suspeito. Mas que no decorrer do interrogatório, pelas perguntas que lhe são feitas, ele próprio desconfia de que a autoridade pensa que ele terá cometido crime. Ele próprio, nas outras declarações, chega a esta conclusão. E é nessa situação que o arguido, diz desse artigo 65, pode pedir que o ato seja suspenso e que seja ouvido a partir daí na condição de arguido. Isto do lado do arguido, mas também pode acontecer do lado do próprio
Ministério Público ou do juiz quando estiver a fazer esse interrogatório. A própria autoridade que dirige o auto pode ela própria suspender e passar a ouvir a partir daí como arguido. Obviamente, como sabem, os interrogатores de arguidos têm que ser na presença do advogado. E, naturalmente, se estava a ser ouvido em declarações, tem de se suspender e esperar pelo tempo razoável pela chegada do advogado, se tiver advogado. Se não tiver, nem poder se apresentar-se e, de acordo com o novo Código de Processo Penal, deve dar primazia ao advogado estagiário, ao licenciado em Direito, advogado estagiário, licenciado em Direito, estudante de Direito e, no fim, pessoa idônea. Okay? E, a partir daí, passar o arguido a ser sujeito a interrogatório. Por que eu digo isto? Porque, e diz o Código de Processo Penal vigente, o seguinte: as declarações prestadas pelo futuro arguido, ou seja, a pessoa que vai ser conhecido arguido, que prestou declarações, essas declarações não servem como meio de prova. Isto evita quê? Evita que a gente, nós, autoridade judiciária, como sabem, somos autoridade judiciária, tanto o Ministério Público como juízes, autoridade judiciária. Se, dizia eu, se suspeita que o arguido tenha cometido um crime, é obrigatório constituir arguido e ouvi-lo como arguido. E não fazer o seguinte: ouvi-lo primeiro em declarações e só depois constituir arguido. Por isso é que há uma combinação da lei que diz logo: se foi ouvido em declarações este arguido, aquelas declarações não valem como prova. Porquê? Já estão a ver porquê. Ou seja, ele, quando é ouvido em declarações, é obrigado a falar a verdade sob pena de cometer um crime de falsa declaração. Mas, como arguido, ele tem esse direito e o exerce se o quiser. Não quero falar, nem isso. O facto de dizer que não quero falar pode ser tido como culpado, também é proibido isto. Okay? Então, ouvir primeiro declarações para depois ouvir como arguido constitui uma violação. Mas também não vale a pena ouvir declarações primeiro, porque a própria lei que diz que essas declarações não valem como prova. Portanto, não vale a pena sequer. Agora, eu queria fazer aqui menção a um artigo. Deixa-me ver se eu encontro. Que é o artigo 68. Senhores, abram, por favor, os vossos códigos de processo penal no artigo 68. Vamos fazer uma relação desse artigo com o princípio de que falamos, que é o princípio da não autoincriminação. Veja, epígrafe: deveres processuais do arguido em especial. São, entre outros, deveres processuais do arguido, a linha B, responder com verdade às perguntas sobre a sua identidade e sobre os seus antecedentes criminais. Eu concordo plenamente que a primeira parte da linha B está correta e é o que dissemos aqui. É obrigado em relação às matérias relativas à sua identidade. Agora, já não concordo muito com a segunda parte dessa linha B e sobre os seus antecedentes criminais. Não sei se estão a ver. Ou seja, do meu ponto de vista, viola o princípio da não autoincriminação. Primeiro, porque, e até roça a inconstitucionalidade, já que o princípio da presunção de inocência está na Constituição. Ou seja, antecedentes criminais, já esteve preso, não esteve preso, e ele respondeu tudo a isso. Ou seja, o facto de o arguido ter até praticado 2 ou 3 crimes anteriores, antes do interrogatório de hoje, não significa que ele tenha praticado este crime que está a ser investigado. Certo ou errado? Não significa que ele tenha praticado. Depois, uma segunda nota em relação ao seguinte:
pode sempre a autoridade solicitar ao serviço público competente. Vocês estão a perceber? Portanto, existe a Direção Nacional de Investigação, existe a Direção Nacional de Identificação Civil e Criminal do Ministério dos Direitos Humanos, da Justiça e Direitos Humanos. É essa área que se pode dirigir um requerimento a solicitar com os dados de identificação do arguido, e eles mandam todo o histórico do arguido. E junto-se ao processo. Não precisamos de perguntar ao arguido e ser ele próprio a dizer isso. Sobre a identidade. Mas sobre a identidade? Não, mas em relação à identidade, pronto, é claro na lei que não há nenhum problema em nós dizermos o nosso nome completo, o nome dos nossos pais, onde vivemos. Portanto, isto não... Agora, em relação aos crimes que eu terei cometido, eu acho que é uma opinião pessoal, e aliás, há muita discussão em relação a essa matéria, mesmo em outras paragens. Desculpa. Sim. E essa peça nunca está na processo. Nós temos dificuldade de saber os antecedentes do arguido. Mas é simples, é requerer ao órgão público, ao serviço público. Não, mas tem que responder. A experiência que eu tenho dos requerimentos, dos ofícios que temos mandado a essa órgão, têm sido respondidos. Pode ser uma exceção. Pode ter sido respondido. Mas o que explico aqui é que deve ser feito. Não, não está nada no processo, aqui é esse, mas esse processo vai tramitar até o fim sem ver. Não, deve responder. A ideia é que deve responder. Deve responder. Ok. Essa situação presente de não responder, mas a nossa missão aqui é explicar que para resolver este problema teórico é por essa via. Ou seja, faz a licitação e depois coloca-se isso no processo. Ao invés de... Essa é uma opinião pessoal. Embora a lei, eu acho que depois esse código não vai ser produzida muita jurisprudência ao longo dos anos sobre isto. Por exemplo, vejam a linha C. O arguido deve submeter-se às diligências de prova. Estão a ver? Eu acho que o legislador devia dizer qualquer coisa a mais. Submeter às diligências de prova, vamos supor que estamos a investigar, um crime econômico e financeiro. E a autoridade diz assim: o senhor, tratando-se do suspeito, mostre lá o código. Encontramos um cofre, não sabemos o que temos aqui lá dentro. Dá-me o cofre, dá-me o código do cofre para eu abrir o cofre. Não pode ser Não pode. Ele não tem que colaborar, ele não tem que contribuir com a sua própria incriminação. Não tem. A autoridade tem que encontrar meios de chegar ao... Tem que encontrar. Mas não, o arguido não pode contribuir. Exatamente. Portanto, a linha C diz: deve submeter-se a diligências de prova. Sim, os termos da lei. Diligências de prova. Ok? Agora, passamos, não sei quanto tempo temos, vamos ao defensor. Como sabem, o defensor tanto pode ser constituído, como pode ser nomeado. O defensor constituído é o advogado e o nomeado é aquele que já referimos, né, que são escolhidos dentre as categorias já mencionadas. O defensor não é como muita gente tem a tendência de pensar, que é um mero representante dos interesses do arguido. Não. O defensor é um verdadeiro órgão, representa um verdadeiro órgão da administração da justiça, que a exerce
no exclusivo interesse do arguido. Por isso é que a própria lei refere, por exemplo, nos interrogantores de arguido, a obrigação de ser feita mediante ou na presença do defensor. Agora, há aqui uma nota que eu queria fazer. Por força da entrada em vigor deste Código de Processo Penal, há aqui uma mudança que se registra. Qual é? É essa. É que o interrogatório de arguido detido, que é feito pelo juiz, sempre o juiz de ser feito, o interrogatório preliminar do Ministério Público, mas é feito em regra pelo juiz, é também feito na presença do Ministério Público e do advogado. Mas durante este interrogatório, o Ministério Público e o advogado não devem interferir. Só no fim é que pode colocar algumas questões ou requererem esclarecimento. Por exemplo, está a ser ouvido em interrogatório de arguido uma pessoa, não é? O Ministério Público ou o advogado pode perguntar, ou pode pedir ao meritíssimo juiz que pergunte ao seu cliente onde esteve quando, ou se tem um bilhete de passagem, não é? que prova que ele estava em tal lugar diferente do lugar onde foi praticado o crime. Ele pode pedir, pode requerer oralmente que seja feito isso. Essa pergunta seja feita. Normal. Okay? Sim. Já que fez referência agora sobre o interrogatório de arguido pelo juiz da garantia, e fez também menção, sempre juiz, de haver um interrogatório preliminar do detido. Eu gostaria de saber, doutor, se tem o Ministério Público competência de aplicar algumas medidas de coerção, não aquelas mais graves. Se, depois de ser feito o interrogatório preliminar, há ainda assim necessidade de ser feito o interrogatório, o primeiro interrogatório judicial de arguido detido, na eventualidade do detido não se conformar com a medida que lhe for aplicada pelo Ministério Público. Do entendimento ou da interpretação que se faz ao artigo, creio que é o 312, a regra é o interrogatório de arguido detido ser feito pelo juiz. Sem prejuízo, ou seja, pode, é o entendimento que tem, pode o Ministério Público efetuar o interrogatório preliminar do arguido detido. Mas tem uma finalidade muito concreta. É saber se efetivamente é de aplicar ou não uma medida que não seja da esfera de competência do Ministério Público. Porque se não for, se o Ministério Público que faz esse interrogatório preliminar concluir que basta a gestão da sua competência, aplica essa medida. Se considerar que deve aplicar-se prisão preventiva ou prisão preventiva domiciliar ou intenção de saída, se é considerado que sejam essas três, então manda o processo ao juiz mediante uma promoção. Nessa promoção, como sabe, deve descrever os factos, deve fazer a qualificação jurídica e deve dizer o fundamento porque é que acha que deve ser aquela medida e propõe aquela medida concreta. Atenção, há uma alteração, sabem que essa matéria era regulada pela Lei 25/15, que era a Lei das Leis Patrimoniais do Processo Penal. Há uma alteração, deixa-me só ver se eu encontro o artigo 312. Sim, só um momento. Exatamente. Era este artigo que eu estava a procurar. Se os senhores repararem, há uma alteração em relação à Lei 25/15. Porque, vejam, o número 1 desse 263, a linha B. Já encontraram a linha B? Diz assim,
eu vou só para enquadrar os senhores, vou ler também aqui. Pressuposto da aplicação da adequação. Número 1, nenhuma medida de adequação, à exceção do termo de identidade de residência, pode ser aplicada se, no momento da sua aplicação, se não verificar. Para já, como sabem, esses pressupostos não são cumulativos. Né? Portanto, basta, não é preciso que haja perigo de fuga, que haja perigo de perturbação da instrução. Basta um. É suficiente para justificar a aplicação da medida. Agora veja o seguinte. Essa linha B, este perigo real. Estão a ver o real? Logo no início da linha B. Perigo real. Esta palavra real não constava da lei 25. E sabem qual foi o objetivo, julgo eu, de se acrescentar isso? É precisamente, não é? O princípio da presunção de inocência, de que vos falei, ou seja, tem que realmente, não é, haver esse perigo. E são esses elementos que a própria promoção do Ministério Público, que vai ao juiz para aplicar aquela medida, tem de estar bem explicado. Ou seja, se eu digo que há perigo real da perturbação da instrução, eu tenho um processo, tenho aí os factos. Eu tenho que saber encontrar, pelos factos, onde está a justificação de que ele, se manter em liberdade, pode perturbar a instrução do processo. Porquê que pode perturbar? Eu tenho que saber explicar, pelos factos que tenho no processo, essa justificação. E isso faz tanto em relação ao perigo de fuga, como em relação ao perigo de perturbação da instrução, como ao perigo de continuidade da atividade criminosa. Portanto, isto tem que ir para o juiz. O juiz, por sua vez, se considerar que deve aplicar alguma medida da sua competência, aplica. Sim. Tem que ver, mas se o magistrado do Ministério Público certificar os elementos que acompanham a participação e verificar que não há necessidade, não há real perigo, não há os elementos que diferem, digamos assim, os pressupostos, e decide aplicar alguma das medidas da sua competência, há necessidade de ir para o juiz da garantia ou não? Não há necessidade. Não há necessidade. Agora, vem a segunda questão que eu queria perguntar ao doutor. Nesta ordem de ideia, poderá acontecer processo que vão até a fase da acusação sem intervenção do juiz da garantia ou não, nos termos do Código Atual. O processo é iniciado, é instruído. Fim da instrução do processo é feita a acusação, se houver de ser feito. Se houver elementos, por isso é que eu disse, não é parte, porque tanto pode inocentar, pode ser arquivado, pode ser. Portanto, considerando que há elementos, é feita a acusação. E depois, ao prazo, notifica-se da notificação da acusação as partes, o arguido e o seu defensor, o ofendido, são notificados da acusação. E eles têm 10 dias para, se quiserem, requererem a instrução contraditória. Agora, se não houver instrução contraditória, ou seja, passados os 10 dias, nada for requerido, o processo vai direto para o juiz de julgamento. O processo vai direto para o juiz de julgamento. Ok? A fim de, enfim, marcar a data do pós-julgamento. Essa nem é. Olha, estão. Vai, eles passam alguém. Vai, tem mais alguém. Outra coisa, estão em casa. Alguém perguntou. Pode, para o formador, explicar o artigo 36, passa ao 35, né? Na parte de sujeitos processuais. Mais concretamente, sobre o juiz, onde apontou que os impedimentos. Né? Ok. Interpretar o alcance. Ok. Depois o outro, quando você ainda vai responder. Silêncio. Qual é a inquietação aí? Atenção. 313. Alguém vai falar saneador. 313, a linha B é isso. Saneamento, né? 313, a linha B. Sim.
o artigo não se conforme ou recorrer ao motivo. Olha, deixa-me clarificar isto. É evidente que se o Ministério Público, em sede do interrogatório de arguido preliminar, de arguido filho, considerar que não há razões para aplicar uma das medidas da potência do juiz, ele aplica as que lhe compete, uma delas que achar mais conveniente para o caso concreto, e não há necessidade de ir para o juiz. Agora, é evidente que a defesa, mesmo com aquela medida da competência, pode não se conformar. E não se conformando, obviamente pode recorrer ao juiz das garantias. Sim. Sim. Exatamente. Ok, meus senhores, vamos então continuar. Depois temos a figura do assistente. Ok, vamos. Quanto tempo falta? Ainda faltam 20 minutos. Só? Yeah. Ok, deixa-me só terminar rapidamente o que falta e voltamos às questões. Ok? Já voltamos às questões. Portanto, depois temos outro sujeito processual que é o ofendido, na verdade, né? Que é o sujeito passivo da relação jurídica penal processual. Ora, o ofendido, para os crimes particulares, é obrigatório que se faça representar por assistente, conforme referi, por um advogado, conforme referi. Okay? O que há de interessante aqui? É nós analisarmos o artigo 58 do Código do Processo Penal, que aborda a questão do assistente. Eu devo dizer que essa questão do assistente é tipicamente portuguesa, essa figura jurídica é tipicamente portuguesa. Os portugueses não foram beber nem ao direito alemão, nem... É tipicamente portuguesa, figura do assistente. E o assistente deve fazer representar por advogado. Mesmo quando ele próprio, ofendido, seja advogado. Okay? Aliás, há um acórdão em Portugal, que é o acórdão número 15/2016, de outubro, que refere precisamente isso. Okay? Portanto, obviamente, o Código de Processo Penal não refere quando seja advogado se deve ou se não deve. Mas, enfim, há jurisprudência, não é, sobre essa matéria. Deve sempre ser representado por advogado, mesmo sendo ele próprio advogado. Quem pode ser assistente? Qual é a função que tem, que competências tem? Pode ser assistente no processo, em princípio o próprio ofendido, os seus ascendentes, pai, avós, descendentes, filhos, netos. Pode ser o cônjuge sobrevive, desde que não tenha renunciado ao direito de consciência assistente. Pode consciência assistente em qualquer processo não digo. Isso era mais ou menos que era referido no Código 29. Mas pode constituir-se assistente qualquer pessoa nos crimes contra a paz, nos crimes contra o património público, embora no direito português, quanto a esta matéria, é dito que também pode-se constituir assistente qualquer pessoa nos crimes, enfim, económicos, peculato, participação econômica em negócio, etc. Pode-se, mas no nosso caso, pode constituir assistente, de acordo com o artigo 1958, 59. Artigo 59. Crimes contra a paz, contra a humanidade. E nos crimes ambientais, qualquer pessoa pode. Mas eu queria fazer aqui uma abordagem mais prática. Vamos lá ver. Quem pode admitir o requerimento à questão do assistente à luz do novo código? Tanto pode ser o Ministério Público, na fase de instrução preparatória, como pode ser o juiz de garantias na fase de vida. Agora, veja o seguinte. Esse artigo 60, número 1, é o que diz.
isso que eu acabo de dizer. Artigo 60, número 1. Agora, o que é que a autoridade judiciária, o procurador ou o juiz, o Ministério Público ou o juiz, vai analisar no requerimento que solicita a Constituição do assistente? O que é que ele vai analisar? Para ver que ele tem que admitir ou não admitir o requerimento. Ele só deve analisar o seguinte: ele deve analisar se a parte que solicita a Constituição do assistente tem ou não legitimidade para isso. Como, em concreto, faz isso? Tem de saber, a autoridade tem de saber quem tem legitimidade para requerer a Constituição do assistente. E quem tem legitimidade? Tem legitimidade para requerer a Constituição do assistente aquele que viu o bem jurídico, o seu bem jurídico, o seu interesse violado, especialmente pela norma incriminadora. Dito de outro modo, os senhores sabem que por trás de qualquer crime há um bem jurídico. Não é? Por trás de qualquer crime há um bem jurídico. O titular desse bem jurídico que a norma incriminadora quis proteger com a incriminação é esse titular que tem legitimidade para constituir assistente. Então, o magistrado, quando tiver o requerimento por cima da mesa, o que deve ver é isso. É se a pessoa que pede a constituição do assistente tem essa legitimidade. É ou não, no caso concreto, o titular do direito, do bem jurídico que a norma jurídica quis proteger com a incriminação. Eu vou dar-vos um exemplo. Porquê? Isso porque nem sempre se tem legitimidade. Nem sempre se tem legitimidade. No crime de falso testemunho, olha que é o bem jurídico, é a boa administração da justiça. Quem é o titular desse bem jurídico? É o Estado. Portanto, o prejudicado no crime de falso testemunho não tem legitimidade de se constituir assistente. Outro exemplo. A mulher violada, aliás, só para não esquecer, a obrigatoriedade é obrigatório constituir assistente nos crimes particulares, mas também se pode, é facultativo a constituição de assistente nos crimes públicos e semipúblicos. Quem quiser pode. Agora, o que é obrigatório nos crimes particulares, isso é obrigatório. Mas nos crimes públicos e semipúblicos é facultativo. Tirando esta parte, dizia eu que... Onde é que eu ia? Também estava... Os crimes de violação, não é? Exatamente. A mulher violada, que é ofendida no crime de violação, cessa a sua legitimidade para se constituir assistente, ou se já tiver sido constituída, cessa. Obviamente, se casar com o violador. Vocês estão a ver. Cessa a sua legitimidade. Está resolvido o problema, não há necessidade de... Agora, quanto à questão relativa às partes civis. As partes civis, essa questão de parte civil é um conceito do direito civil, trazida para o processo penal. Na verdade, pela prática de factos criminosos, pelo facto de haver a prática de um crime, pode ocorrer prejuízo, danos. E estes prejudicados não são sempre o ofendido. Imaginem um crime ocorrido no exercício da condução, em que o condutor acaba falecendo. Pode haver aí direito à indemnização por parte quer do cônjuge sobrevivo como dos filhos. Portanto, esse cônjuge sobrevive e os filhos são partes civis. Okay? São também sujeitos processuais. E depois temos, por último, a questão dos OPCs, que são os órgãos de polícia criminal. Okay? Como sabem, à luz do novo Código de Processo Penal, assistem o Ministério Público. Porque são eles que praticam os atos, na verdade. Não sei se vocês têm essa percepção. Não é?
Já tiveram essa pressão. Quem faz o trabalho é a polícia, né? É a polícia, mas sob a direção do Ministério Público, ok? E temos várias polícias, dentre as quais a Polícia de Investigação Criminal, ok? E há investigação feita fora da Polícia de Investigação Criminal, por exemplo, a AGT, a Administração Geral Tributária tem uma área própria que investiga crimes relacionados à fraude fiscal, etc. Não vão até o fim, depois remetem ao órgão competente para continuar o processo. E depois, talvez realçar aqui que há uma relação entre o Ministério Público e a Polícia, que não deve beliscar a autonomia técnica e operativa que a Polícia tem. E depois, só mais uma nota que eu acho que é importante, em relação à intervenção do juiz, que na verdade é a grande novidade, que começou tudo com o artigo 186 da Constituição, quando diz que veio abrir a porta à fiscalização dos atos da instrução por magistrado judicial. E isso permitiu a que, concretamente? Permitiu a que determinados atos esteja agora previsto que é o juiz que deve ordenar ou autorizar. E um desses casos é a situação, por exemplo, de buscas, quando uma busca tiver de ser feita a um escritório de advogados ou deve ser feita a um estabelecimento médico, hospitalar, ou a um consultório médico, ou a correio e telecomunicações. Nesses casos, o Ministério Público não pode autorizar, não é o Ministério Público. O Ministério Público o que faz é promover ao juiz para as autorizar. Okay? Eu acho que, não sei se há questões, se eu queria colocar uma questão, para chamar. Temos pouco tempo, não é? Sim. Podemos avançar. Sim. Sim. A minha questão ainda refere-se ao que tem a ver com o princípio da não autoincriminação. Eu gostava de saber dos doutores como pode ser operado do ponto de vista prático aqueles casos em que nos é apresentado o arguido nas vestes de juiz de garantia, nos é apresentado o arguido, está a ação feita e acarreada com elementos probatórios. Olha, o arguido foi apanhado em flagrante delito, suponhamos, por ter furtado um veículo, ou supostamente ter furtado um veículo, ou ter morto alguém. E este, por instrução do seu advogado, e atendendo aqui ao princípio da não autoincriminação, é orientado a manter-se em silêncio na fase de interrogatório. Qual será o procedimento do magistrado judicial, nesse caso em concreto, uma vez que haverá necessidade de se aplicar uma medida de coação, tendo em atenção os pressupostos previstos no artigo 263. Partindo do princípio, ao ser verdade, se não for aplicada a medida, pode estar aqui em causa o perigo de fuga ou fuga do mesmo. Ok, obrigado pela questão que coloca. O que eu poderia dizer sobre isto é o seguinte. Ainda que o arguido tenha sido detido em flagrante delito, prevalece o seu direito ao silêncio. Prevalece. Ou seja, o arguido foi detido em flagrante delito, presente ao juiz das garantias para interrogatório. Mantenha o que disse, ou seja, ele é obrigado a responder em relação à sua identidade, mas se não quiser falar em relação à matéria da culpa, não responde. Mas isso não implica que, ou afaste, que lhe seja aplicada uma medida de coação, se tiver de ser aplicada. Ou seja, nós, pelo facto do arguido estar em silêncio, é proibido tirarmos a ilação de que ele seja culpado. Eles estão no exercício de um direito, quando se cala. Importará é analisar os outros elementos de prova que acompanham o interrogatório, que foram presentes ao juiz. É dessa análise que ele faz.
e só aplicará de acordo com as regras, os pressupostos e os princípios para a aplicação da vida concreta. Ok? Um gajo da província. Da província? Da província. Pergunta aqui. Hã? Pergunta aqui. Epá, ele pergunta, ele diz, ele quer saber, né? Pede para o falador explicar o artigo 36, né? Faça o artigo 35, na parte dos princípios pessoais, né? Mas quando sobre o quê? Sobre o juiz, né? Onde apontou os impedimentos. Interpretar concerne no seu alcance. Yeah. 35, 35. 36, 35, né? Ok. Exatamente ao juiz, os impedimentos. Interpretar o alcance. Ok. Uma pergunta. Depois a outra é que também o artigo 30 diz, nenhum juiz pode ser titular, né? Já o artigo 30 diz, nenhum juiz pode intervir em julgamento. Qual é a interpretação a estas normas? Pode, né? Pode ser titular, pode ser, já que Há os assessores... há um magistrado de uma das províncias que coloca uma questão. Também acho que devemos também privilegiar um bocadinho os outros colegas que estão fora da sala. E o colega coloca a questão relacionada ao artigo 35 e 36. E 36 Relativamente aos impedimentos do Código de Processo Penal, que é o artigo que aborda a questão relativa aos impedimentos dos juízes. E eu vou repetir quanto a essa questão para esclarecer o colega que está na província. Um juiz que tenha um processo onde intervém como ofendida ou como arguida uma sua esposa ou você falou uma sua esposa que depois ou alguém que viva com o juiz em situação análoga à união de facto ou o que for, não pode intervir no julgamento desse processo. Ele próprio, se constatar essa situação, faz logo a escusa. Ele diz ao artigo 38, ele próprio, se constatar isso, despacha no processo a declarar-se impedido. A outra situação do artigo 36 é a que refere à intervenção do juiz naquele processo concreto. Vamos supor, o juiz já interveio no processo como juiz das garantias. Esse juiz não pode realizar o julgamento. Ele não pode ser o juiz do julgamento. Está impedido. Está impedido. Isso para reforçar o quê? No fundo, reforça o contraditório. Reforça, o acusatório. Tanto que determina a separação entre aquele que acusa, daquele que julga, etc. Portanto, o juiz não pode, o juiz que participa das garantias, se julgar, é um juiz que está contaminado. E o legislador desse Código de Processo Penal tentou precisamente evitar isso. O juiz que vai julgar só faz aquele trabalho. Não pode ter intervenção anterior no processo, para assim se garantir maior imparcialidade, como referimos no princípio. Ele disse, havendo sendo tribunal coletivo, os juízes assessores também, que se estão sujeitos ao mercado. Então, explicadamente, pergunta isso. Outra pergunta, 35, diz, né? Nenhum juiz pode ser titular. Isso o tribunal coletivo, obviamente, intervir em julgamento. E também é mesmo dizer que este exatamente. Exatamente. Está abrangido tanto o juiz da causa, no caso do juiz singular, e mesmo os assessores, no caso de julgamentos coletivos. Ok, caros colegas. Ainda tem mais perguntas, parece? Sim. Obrigado. Doutor Vanderlei, é necessário... Quem está a usar a palavra? Arlésio de Porto. Sim. Nós temos que avançar a verdade, mas é necessário nós limarmos aqui algumas arestas apenas de sairmos deste curso e as dúvidas permanecerem.
A primeira situação que eu levanto é a seguinte: ainda na senda das medidas a aplicar pelo magistrado do Ministério Público, porque ontem tivemos uma aula de direitos fundamentais em que havia também divergência quanto a essa questão. A questão se coloca assim. O artigo 312, não é? Espero que, número 2, a linha A, o Ministério Público pode proceder ao interrogatório preliminar. E o 313, número 1, a linha C, espero que é competência do juiz da garantia proceder ao primeiro interrogatório. Primeiro interrogatório do arguido. Arguido tipo. A questão que se coloca é: temos que ver como é que se vai se processar na prática, como é que se vai materializar. O Ministério Público, se achar que a medida a aplicar ao arguido não é nenhuma daquelas que merece a intervenção do juiz das garantias, ele aplica. Mas aplica como? Depois de efetuar este interrogatório preliminar. E como é que será este interrogatório preliminar? Vamos depois transcrevê-lo em auto mesmo, auto de interrogatório, para depois ele emitir o seu despacho. Como é que será? Depois, ainda assim, já não teremos a intervenção. Está detido, arguido. Já não teremos a intervenção. Ele, no momento em que ele interroga o arguido, está detido. Depois já não teremos a intervenção do juiz das garantias. Esse interrogatório é ou não primeiro interrogatório? Continua a ter designação de interrogatório preliminar? Essa é a primeira questão. Eu posso passar já a responder, depois vai passar. Sim. Coloca uma questão que é pertinente, mas deixa-me dizer o seguinte. Discute-se se sobre esse interrogatório preliminar é ou não obrigatório. Primeiro ponto. Eu entendo pessoalmente que este interrogatório não seja obrigatório. E depois, é um interrogatório rápido. É uma espécie de triagem. Ou seja, o que é que vai acontecer na prática? E o jogador quis acautelar isso. Os senhores não se têm a ideia de quantos arguidos têm as cadeias. Ou seja, numa segunda-feira de manhã, chegamos no serviço e aquilo está abarrotado. Então, tem que se prever, qualquer disposição legal tem que prever a possibilidade de aquilo que for efetivamente mais sério, depois adquirido, passar para o juiz. O que não for, vai já eliminando. O juiz não precisa ter. Então, a ideia é essa. O interrogatório preliminar é para se fazer uma triagem preliminar, é para ver se efetivamente. Ou seja, o Ministério Público e até pode não ser muito formal. Pode não ser muito formal, uma coisa rápida. Chama o detido e pergunta o que é que aconteceu, o nome, etc. Ele tenta apurar a gravidade ou não do assunto. E se achar que, em princípio, isto é coisa, manda para o juiz mediante aquela promoção. Se achar que não, aplica outra e manda para o. Ou seja, vai para o juiz aquilo que for mais sério. A ideia é esta. Mas, sim. Ele tem segunda questão. O colega ainda tem mais uma. Agora só um bocadinho. Obrigado. Bom, parece que a situação em termos de prática estará um pouco difícil. A questão é justamente essa. Esse interrogatório rápido, depois
nós achamos que não, vamos aplicar calção. Uma calção. No processo. Como é que será essa medida? Vamos despachar aonde? E com fundamento. Após o interrogatório. Após o interrogatório. Mas o interrogatório não é formal. Não vamos, segundo o doutor acabou de dizer, não vamos traduzir no EAM. Não, se vamos aplicar, temos que escrever. Fazer uma súmula. Se vamos aplicar, temos que escrever. Sim, é por ali. Praticamente vamos escrever o quê? Algo de interrogatório preliminar, certo? Doutores, um momento só, façam o seu silêncio, porque isso é questão prática mesmo. Não é mais teoria, podem mesmo já traduzir o processo. Sim, boa questão, não é? Continua. Essa é a questão. Sim. Como traduzir esse despacho a nível do processo? O despacho que o Ministério Público vai aplicar, por exemplo, a calção. Como é que vai fundamentar esse seu despacho? Essa é a questão. Não sei se posso avançar já para a segunda, para também deixar espaço para os outros. Mas a questão de como fundamentar a aplicação da medida, a gente já falou aqui. Não sei se quer que eu repita. Ou seja, os fundamentos. Não, eu posso ajudar. Só um minuto. Está pesado. Bom, a resposta, acho que há algumas dúvidas estão a ser suscitadas porque ainda não vimos os atos processuais. A resposta à pergunta do ilustre colega podemos encontrar no artigo 113, não sou por favor, artigo 113 do nosso Código de Processo Penal. Sim. Colega, já? Não, o próprio colega pode fazer a leitura para nós, para partir mais ou menos 113. Número 1. Auto por súmula. Quando os atos processuais a documentar se revistam de simplicidade ou de pequena relevância, o juiz ou o Ministério Público que a eles presidir pode autorizar que o auto seja redigido por súmula. Número 2. Se o auto for redigido por súmula, a autoridade de presidir ao ato deve procurar que a súmula corresponda no fundamental ao que nele se tiver passado. Já se percebeu? Sim, percebi. Então, faz um interrogatório preliminar, então, ele faz um auto, né? Auto o quê? É toda aquela peça que consta no processo, onde ele vai poder fundamentar porque tomou aquela decisão, porque aplicou aquela medida. Exato. Isso, no fundo, esse Código do Processo Penal vem para fazer o quê? Para permitir maior celeridade e para também evitar, por exemplo, um maior número de detenções. Se nós vimos, às vezes, né? Qualquer coisa, porque há vezes que o Ministério Público vai requerer ao juiz, já vai promover uma medida de prisão preventiva domiciliar ou prisão preventiva, e o juiz desse interrogatório preliminar entender que não é necessário e aplicar uma diferente, porque o juiz de garantia não está, digamos assim, vinculado, não é verdade, à promoção do Ministério Público. Ele gosta do princípio da livre apreciação da prova, então pode, talvez, decidir diferente, de acordo com o seu entendimento e a própria lei. Ok? Então, você me fez perceber. Satisfeito quanto a essa questão. Estou pressa. Vamos dar um caso, que o interrogatório preliminar, ou a análise que vai fazer ao arguido, porque aqui a questão do juiz. Nós queremos saber se qual o nome do outro vamos atribuir a este interrogatório e o Ministério Público, se vamos qualificar o Ministério do interrogatório preliminar e o que é feito com o juiz da garantia é que ele já realiza essa determinação. Posso dar o caso? A análise feita, não é? Temos que fazer o interrogatório para aplicar uma garantia.
É um interrogatório preliminar, é bem isso. Mas é interrogatório. É um interrogatório. Interrogatório. Mesmo o interrogatório preliminar, também é interrogatório. Sim, é mesmo interrogatório preliminar. Preliminar, exato. E depois tem os interrogatórios subsequentes. O colega que tinha uma questão para Não, colocar. olha lá, que a gente está a pedir há bastante tempo. Aí. Aí está a pedir bastante tempo. Soutor, há muitas questões a serem colocadas, não temos tempo. Já colocou duas. Só coloquei uma. Duas. Foram só esclarecendo. O colega não colocou nenhuma questão e está uma senhora aí também que quer colocar uma questão. Peço desculpas. Mas também, aquelas que não puder responder, dizer para anotarem e na última, na aula magna. Portanto, vamos só responder mais a do colega e a do colega não temos tempo, infelizmente. Não. A prioridade, gênero. Pronto. Doutor, Não, deixa. relativamente à investigação preliminar, nós aprendemos em 7 das instruções diretamente do Código de Processo que todos os atos processuais convertem-se em auto. Não vejo um interrogatório, independentemente da sua terminologia, se é preliminar, subsequente ou então adicional, seja forma verbal, sem ser consignado em área. Então, é o indicado que esse interrogatório preliminar obedece os seus requisitos normais. Porque, apesar de ser preliminar, tem aqueles requisitos comuns, ou propriamente dito. Mas depois é que se vai abrir a possibilidade, se eventualmente as circunstâncias obedecerem ou então ocasionar a intervenção do juiz de garantia. Porque eu não vejo o interrogatório, apesar de ser preliminar, não se consignar, não se adotar uma posição em ser no despacho ou de uma promoção por parte do Ministério Público. Obrigado. Não, mas, doutor, se o juiz não. O juiz vai traduzir em autos. Se ele quiser. Por exemplo, se ele caso queira aplicar alguma medida, se não quiser fazer não está bem mais. A minha preocupação está em torno do artigo 212 e 313. E não está sábado, atividade invisível, 8 dias. Segunda-feira, a lei tem que ser presente no meu dia, pode ser sinal, seja presidente ou ministro de garantia, para validar a situação daquela pessoa, daquele indivíduo, ou para aplicar uma outra medida. Esse era o meu entendimento. Mas parece que depois da leitura aqui do 312, afinal, a pessoa detida também poderá ser inicialmente interrogada não pelo juiz para aplicar estas medidas, e mesmo que o juiz tenha, como eu posso dizer, o domínio para aplicar qualquer medida, não só aquelas 3 medidas mais profundas, pode aplicar qualquer uma. Então, por que será que ele terá que ser preliminarmente ouvido pelo Ministério Público? Esta é a primeira inquietação. A segunda inquietação, que também é muito diferente, consiste no seguinte: a pessoa, portanto, o indivíduo está detido e o Ministério Público, na cena deste interrogatório preliminar, e o Ministério Público entende que tem que aplicar a medida, não aquela de proibir, assim mesmo. E, portanto, ou melhor, tem que ser aplicado a medida de prisão pública. Vai fazer então uma promoção e via para o juiz de garantia. A minha pergunta é a seguinte: eu, imaginando que seja eu a juiz de garantia, recebo o processo, recebo as provas, mas estou vinculada àquilo que disse, ou aquilo que colheu o Ministério Público no seu interrogatório, ou poderei eu mesma também ouvir o argumento. Posso? Obrigada. Não sei se os colegas prestaram atenção. Essa questão que a colega colocou é a última.
É o último. Já não vai, já não temos tempo. O doutor Pereira, o juiz Pereira tem que dar a aula dele também. Quanto à questão que colocou a colega, a primeira questão, eu penso que já falamos aqui. A razão, ela pergunta se tanto o trator preliminar como o devido detido ser feita pelo juiz e ter feita pelo Ministério Público. Eu acho que o legislador que disse aqui era antevendo o número de juízes, a demanda processual, só o juízo, se não se abrisse essa brecha, não seria possível. Não seria possível. É um bocadinho como nos hospitais. Temos que ter medidas para garantir as triagens. Então, as triagens distribuídas. É preciso dizer que isto vai para aqui, isto vai para aqui. É preciso fazer esse interrogatório preliminar. Não é? E que depois, se tivermos a aplicar uma medida, vamos fazer por escrito. Se a nem devia ser preso, se a nem devia ser detido ou está mal detido, nem sequer se faz nada, manda-se em liberdade. Está a perceber, doutor? Se não é para aplicar nenhuma medida, está mal detido, nem se aplica medida nenhuma, então vai em liberdade. Agora, se é para aplicar, eu, Ministério Público, aplico aquela história da deputação do Ministério Público. Agora, se eu acho que a situação é grave e estou mesmo a ver que aqui sai uma medida da parte do juiz, então promovo e mando pessoas para o juiz. Agora, o próprio juiz vai aplicar uma medida que também é suscetível de recurso. E aí tem que. A do Ministério Público, se não se concordar ou se a defesa não aceitar, também é suscetível de recurso. Colocou a segunda questão. Não, está vinculado. O juiz vinculado. Não está, o juiz não está vinculado. É possível fazer o subdelegado. É Porque possível o juiz fazer faz o seu próprio juízo de facto. Não tem que. Lá porque o Ministério Público pediu intenção de saída, é um juiz também estou vinculado aí, também tenho que aplicar. Não é isso? não está vinculado. Mas não está vinculado. Mas interrogar. Ouvir, exato. Sim. É esse tipo. É esse o entendimento correto. Já não temos. Mas colocou uma segunda questão. Qual é? Ok, meus senhores, muito obrigado. Não temos mais tempo. Ela vale 315. O que pode dizer? Já um intervalo de 10 minutos? Bom, 10. Yeah. Meus senhores, vamos fazer um intervalo pequeno de 10 minutos. Quero dizer que na última aula, não, diz aí. Depois para começar a aula, dizer que muitas perguntas para aquela aula magna, no fim ela falou 315. Mas essa aqui é a Yara. As máscaras também não dá para ver bem. 315.